E aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a criação de uma placa de LED e uma placa de botão para utilizar com Arduino. Então o primeiro passo vai ser entrar na plataforma Tinkercad. Vocês podem acessar então aí com a sua conta Google. Aí você escolhe seu e-mail. Depois disso, você vai ser redirecionado para a tela de projetos 3D. Não é o nosso foco agora, então nós vamos entrar aqui nessa aba de circuitos. Aqui vai ter todos os circuitos que vocês já possuem, no meu caso ainda não tenho. Então eu vou clicar em criar novo circuito. E essa aqui é a tela onde a gente vai fazer a montagem total do nosso circuitinho aí. Primeiro passo, o que nós vamos usar? Nós vamos usar LEDs, resistores. Os botões, nós temos duas opções. Tem o push button e tem o interruptor deslizante. Nessa situação, nós vamos usar esse tipo de botão aqui, porque ele consegue reter o estado que eu tenho. Então, se você acionar esse botão, ele vai ficar acionado. Nós vamos precisar também de uma placa de ensaio e de um Arduino. Então, eu vou começar a colocar os componentes aqui na tela. Então, eu tenho aqui o nosso Arduino, o nosso protoboard. Nós vamos utilizar 4 interruptores. Então, a gente vai colocar aqui 4 interruptores. Você pode dar Ctrl C e Ctrl V no componente para você colar. Os LEDs, você pode mudar a cor se achar necessário. Eu vou usar o LED vermelho mesmo. Então, Ctrl C e Ctrl V também. Depois disso, nós vamos usar resistores. Para o resistor, nós vamos utilizar o valor de 220 ohms. Também vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. E aqui está o nosso circuitinho base, sem fazer as ligações ainda. Agora, nós vamos fazer as ligações desses componentes aqui no nosso circuito. Primeiro, os botões, eles vão possuir para a gente dois estados. Ou pressionado ou não, certo? Que vai mandar para a gente 1 ou 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro lado do botão aqui, a gente vai ligar no maisinho. Eu vou deixar a cor vermelha, só para simbolizar que é o positivo. E o último terminal dele, eu vou colocar no negativo e deixar a cor preta. Vou repetir o processo aqui para os outros 3 botões. Então, aqui vermelho e preto. Primeiro vermelho e o segundo preto. Opa! Primeiro vermelho e segundo preto. Agora, nós vamos fazer a conexão desses botões aqui lá no nosso Arduino. Os pinos que nós vamos utilizar com os botões são os pinos 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai conseguir fazer a ligação aqui, ó. Cliquei no terminal, cliquei no pino 2. Para poder organizar esse fio aqui, eu vou dar 2 cliques no fio e eu consigo fazer a organização dele. Depois disso, eu venho aqui, vou ligar no pino 3, 2 cliques também. Vou colocar uma cor laranja, por exemplo. Aqui, ó, eu dei um clique e eu consegui moldar, escolher a posição que eu quero que meu cabo continue. Então, botão 4 agora. Ou melhor, botão no pino 4. Vou colocar uma cor amarela, por exemplo. E o último aqui no 5. Está feita a ligação dos nossos botões aqui. Agora, o nosso LED, ele também vai ser conectado no Arduino. Aqui nesse caso, eu tenho que fazer o seguinte. O lado que eu tenho um resistor aqui, ó, eu vou conectar ele lá no negativo, lá no terra do nosso circuito. Então, eu vou simbolizar isso aí como sendo fio preto. Vou fazer isso para todos os resistores com os LEDs. E o outro lado, que é o lado aqui do nosso anodo, eu vou fazer a ligação aqui no nosso Arduino. Nós vamos ligar nos pinos 7, 8, 9 e 10. Então, da mesma forma aqui, ó, eu vou clicar no pino que eu desejo e ligar no pino 7, por exemplo. Se eu der 2 cliques aqui em cima, eu consigo escolher a posição que eu vou deixar
o fio, só para manter organizado. Vou mudar a cor dele para azul. E vou fazer as ligações aqui baseadas nos outros terminais que a gente vai usar. Então agora pino 8, depois pino 9. Vamos colocar ele de rosa aqui, rosa já tem, marrom. E o último LED que a gente vai fazer conexão agora, lá no pino 10. Feito isso, nós temos que pensar o seguinte: o nosso protoboard, ele não tem nenhuma conexão aqui, ó, desse mais e menos. Não tem uma fonte, uma bateria aqui. Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar essa alimentação, esses valores, aqui do nosso Arduino. Então, o negativo, que é o nosso sinal de menos aqui, eu vou utilizar no GND do Arduino. Então, fiz a conexão. Vou simbolizar como sendo preto. E os 5 volts, eu vou ligar no positivo. E vou simbolizar ele aqui como sendo vermelho. A parte de baixo aqui, que estou mostrando para vocês agora, não tem conexão com a parte de cima. Então, o que eu vou fazer? Positivo aqui, eu vou ligar no positivo lá de cima. Então, mais com mais. Vou deixar ele vermelhinho aqui. E vou ligar o menos com o menos ali de cima, para poder mostrar para vocês que agora tem conexão. Então, aqui em cima eu tenho esse mais e menos aqui, certo? Esse mais e menos conectados com esse mais e menos aqui de baixo. E aí, no final, esse aqui é o circuito que vocês vão trabalhar com o professor Neck em sala de aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato. E é isso.